Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme o horário em que estas imagens estão chegando aí na tua tela. Hoje temos uma convidada muito especial aqui no Construindo o Conhecimento, que é a nossa querida e adorada professora Larissa Oliveira Gabara. Ela que é graduada e mestre em História pela Universidade Federal de Uberlândia e doutora pela PUC, Rio, em 2009. Em História Social da Cultura. Iniciou seus estudos sobre as tradições de matriz africana no Brasil, especificamente em Minas Gerais, por meio de História Oral e Antropologia Visual. Em 2005, por meio de uma bolsa de estudo no Museu Real da África Central, em Turveu, eu não sei pronunciar o nome, isso não importa, Bélgica, direcionou as pesquisas de diáspora africana para a África. Então, por favor, boa tarde, professora, pode se apresentar. Boa tarde, estou feliz de estar aqui com vocês, com quem estiver assistindo. Espero poder contribuir com esse convite especial para a gente construir conhecimento sobre África, sobre África no Brasil, África na África. E também não se esqueça, eu vou deixar o link da biografia da professora, se tu está interessado em consultar. É a nossa adorada professora do curso de História aqui da Universidade Interintegração de Interação da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB. Então, o tema de hoje é a África a partir de século XV, se tu quiser pode dizer a partir da época das navegações. A primeira questão vai ser essa aqui. Muitas pessoas têm dito África, que os povos africanos tiveram os seus primeiros contactos a partir do século XV. Se ouve muito isso aí. Será que não houve contato, essa ideia de África isolada, né? Será que não houve contato antes dessa época? Sim, então, esse é um dos grandes mitos sobre a história da África, né? A gente sempre imagina que a África, antes do contato com os europeus, não tinham tido contato com nenhuma outra população, porque esse contato é sempre marcado no século XV, como ele disse, que é a era moderna, que vai trazer as bases para a nossa era contemporânea. Então, a partir das leituras históricas da era contemporânea, do século XIX principalmente, né, do período cientificista, a gente começa a olhar para a história da África como alguma coisa que foi inventada pelos europeus, como se os europeus que tivessem tido todo o protagonismo da história da África. Então, antes desses europeus chegarem, a África não teria história. Quando eles criam essa barreira científica, que é como José Kizerbo chama essa situação historiográfica muito reafirmada pelo Hegel e que todo mundo sempre cita ele, né? Se constrói um mito de que a África então vivia isolada até esse contato, porque na história europeia esse contato é chamado de descobrimentos. Então é como se a Europa descobriu a África, descobriu as Américas, descobriu as Índias, descobriu a Ásia, e nesse descobrimento todo esse resto do mundo fosse não protagonista da sua própria história antes dessa descoberta, né? Bom, hoje a gente sabe que isso não é verídico, que é um mito, como diz o José Kizerbo, uma barreira científica, que faz com que a gente tenha que repetir essa cena várias vezes para poder justificar um estudo sobre história africana anterior ao século XV. Então, qualquer um que vai estudar a África antes do século XV precisa quase que de uma tese do Cheikh Anta Diop para dizer que o Egito está na África, né? Então, a gente tem sempre essa necessidade, ainda hoje no século XXI, de estar se reportando a grandes historiadores da metade do século XX para ainda ir contra essa ideia da África isolada, de que você não tinha nenhum conhecimento, quando a gente sabe que muito conhecimento dos próprios gregos e romanos vieram da própria África, né? E que o contato é muito mais antigo. É isso aí. A nossa próxima questão é sobre essa expansão. Muito se fala da expansão de descobrimento, como a senhora falou agora. O que foi essa expansão? Será que os europeus, quando chegaram, eles queriam logo dominar os povos africanos, colonizar, ou estabelecer algumas relações comerciais, diplomáticas com os povos africanos?
Ou será que não havia uma organização social e política desses povos? Então, bom, isso tudo ainda está relacionado com essa ideia, né, dessa barreira científica, que é imaginar que a África não tinha nenhuma organização política e social. Então, também não tinha cultura e por isso era chamado de tribo, né? Que é uma palavra que ainda se usa bastante e a gente sabe o quanto carregada de preconceito essa palavra é, né? Então, é uma palavra tribo sempre se refere aos primitivos no sentido de que são primários, que não mudam, que não têm história, porque não mudam, né? Já que fazem sempre a mesma coisa, é uma tradição que é vista como imutável, então eles fazem sempre a mesma coisa, quer dizer, não tem história. Se a gente olhar para eles antes de 1500 e hoje, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. A gente sabe que isso não é verdade, tanto não é que os europeus ao chegar na África, eles reconhecem vários líderes de políticas centralizadas, como o próprio Reino do Congo, né? Que nitidamente os portugueses, nesse caso do Reino do Congo, na África Central, vão chamar de rei. Quer dizer, eles mesmos reconhecem uma figura política tão importante quanto a figura política que eles têm na nação deles, né? Na Europa. Então, existe esse reconhecimento nos textos, mas lógico, sem nenhuma alteridade, sem nenhuma leitura de que esses estados que existiam na África, nesse período do contato europeu com a África, no período da expansão europeia, eram sem pensar que essas sociedades elas não tinham a mesma forma política que os europeus tinham. Então eles conseguem reconhecer que existe o líder político, a centralização política, não em todos os casos, mas em vários casos, mas não conseguem reconhecer que essa maneira de fazer política não era a mesma maneira deles. E aí, enfim, eles até gostariam de dominar a África como eles fizeram com as Américas, mas se tornou muito mais interessante a relação diplomática com esses líderes do que necessariamente a invasão do território, né? Afinal, invadir o território americano já estava dando bastante trabalho. E no território americano logo foi visto ouro, né? Foi encontrado ouro, materiais preciosos. E na África foi possível outro tipo de comércio que não era do ouro, mas era das pessoas. E, enfim, e isso possibilitou um comércio extremamente vantajoso, que foi o luxo de poder fazer revolução industrial na era contemporânea, né? É a acumulação primitiva do capital toda vinda desse dinheiro, tanto dos materiais, dos recursos naturais da América, quanto do comércio, do tráfico negreiro. É isso aí. Também a nossa próxima questão será sobre, bom, porque se pensa muito, né, na época, como podemos perceber na fala da professora, não estabeleceram algumas feitorias, algumas relações diplomáticas com aqueles povos, assim, mas surgiu uma época em que eles queriam dominar mesmo. Isso aí. Então, queria que a senhora nos falasse um pouco disso. E também da Lei 10.639/3, né, aqui no Brasil, e a sua importância, a importância de estudo da história da África aqui no Brasil. Então, o Brasil como sendo um país que na sua história carrega muito a África. Então, queria que a senhora nos falasse um pouco dessa importância dessa lei. Então, se a gente pensar durante esses 400 anos de tráfico atlântico, né, tivemos muitas trocas, não só comerciais, mas também as trocas culturais, né, e que constituiu basicamente a formação do povo brasileiro. Mas antes de falar nisso, só vou dividir essa fala em dois momentos, um tentando partir lá do momento que a gente estava no tráfico atlântico e chegar no período contemporâneo africano, né, para pensar esse momento de realmente da dominação, da ideia de dominar a África agora territorialmente, não mais somente em termos de uma relação comercial. Mas, e depois eu falo da importância então da 10.639. Pois sim, durante todo esse comércio atlântico, que a gente pode chamar do período da acumulação do capital, para utilizar alguma referência
econômica, mas também todo esse momento, né, a gente tem uma África que a gente pode dizer que ela foi comida pelos europeus, quer dizer, tem as feitorias na beiradinha, mas eles nunca entraram realmente, no século XIX não conheciam o território africano. Né? Tanto que eles vão fazer várias expedições no meados do século XIX, até em 1870 isso fica muito forte, expedições geográficas mesmo para conhecer a nascente do Nilo, a nascente do Congo, do Níger, né? São todos rios muito grandes que foram muito importantes durante esse período anterior e que naquele momento eles queriam conhecer esse interior para poder então passar por um momento que a gente já está entrando no período contemporâneo, né, século XIX, que é o imperialismo. Então é um outro tipo de dominação que na América também vai acontecer, mas já com uma outra característica, porque nas Américas os países vão se tornar independentes, não vão ser mais colônias, o que não quer dizer que mantenham as dependências com as ex-metrópoles. Mas a África em si vai ser o momento de colonização dela. Então é um momento muito diferente. O momento de colonização africana é muito diferente do momento de colonização das Américas, né? Que é uma tendência que a gente tem de aproximar esses momentos coloniais quando, sinceramente, tem 400 anos de diferença de um período para o outro. Então, não deixa de existir esse contexto da colonialidade que hoje é tão falado, né? Os dois lados, a gente pode dizer que todos esses países do sul-sul, né? O sul global, ele vive essa colonialidade, mas cada um nas suas perspectivas específicas, nas suas circunstâncias históricas específicas, e a distância entre a colonização das Américas e da África é de pelo menos 300 a 400 anos, que é esse período, então, no período já no século XIX, que a África vai sofrer a dominação ocidental, no sentido mais estrito da invasão do território, da efetivação de uma colônia, né, de uma administração colonial in locus, né? Então não vão ser mais feitorias de venda de produtos comerciais no Atlântico, mas sim uma dominação administrativa, territorial, com fronteiras, muito relacionada, né, no senso comum com a partilha da África, que na verdade foi apenas uma reunião para certificar das regras entre os europeus nessa dominação, o que não necessariamente diria que se dividiu a pizza e deu um pedaço para cada um. Essa pizza, na verdade, pedaços dessa pizza, na verdade, nunca vão chegar a se consolidar realmente, porque a gente diria que 1930 é o momento de maior dominação europeia na África, quando a gente sabe que esse mesmo momento já é o momento de início dos movimentos de independência. Não de independência em si, mas de movimento intelectuais, de movimento de saída de gente do país, dos resultados da Primeira Guerra Mundial dentro desse contexto africano. Então, já começa aí um movimento vamos dizer, de decadência dessa era colonial na África, e ao mesmo tempo seria o ápice, quer dizer, a África realmente teve 80 anos de dominação colonial, cheio de interfaces sem dominação, cheio de áreas sem uma dominação efetiva, né? As fronteiras coloniais, elas vão ser remarcadas depois da independência, quer dizer, eram fronteiras coloniais que os países independentes vão reassumir. Em muitos casos, os próprios países independentes é que vão transformar, por exemplo, a língua oficial internacional, francês, inglês, português, vai ser dissipado dentro desse território que estava marcado como colonial anterior, porque a educação colonial era muito restrita, então poucas pessoas falavam, na verdade, quando na verdade depois da independência que isso vai se dissipar como uma ação nacional. Então, para ter uma noção da ideia dessa dominação efetiva na África, que é uma proporção bastante diferente nas Américas, da mesma forma. Essas diferenças é que são muito importantes serem estudadas. Uma que a gente não falou e que passou é a do tráfico atlântico, que a gente imagina que o tráfico atlântico foi o mesmo em 1500, foi o mesmo em 1600, em 700, 800.
E a gente sabe que 1700 realmente o século XVIII é o século de maior tráfico atlântico, né? Aquele grande navio do desenho didático que aparece tanto nos manuais africanos quanto nos manuais brasileiros. É um navio de 1000 pessoas, mas 1000 pessoas é durante esse século que era possível deixar um navio estacionado 3 meses para abastecimento num porto africano. Depois, no século já XIX, com as intervenções inglesas para o fim do tráfico, é impossível de um navio ficar 3 meses parado num porto africano, né? Vai começar a acontecer os retalhos, né? O retalhamento desses navios. Os navios vão ter que ser muito menor, vamos fazer tráficos com 50 pessoas, então é um outro tipo de navegação. Então a gente tende a olhar para aquele navio com 1000 pessoas como se fosse 400 anos assim, e não foi. Então são estudos extremamente importantes, né? A distinção de cada período colonial, né? A maneira como em cada região é de um jeito, mesmo que a colônia seja, a metrópole seja a mesma, ela não consegue colonizar cada região da mesma forma, porque tem os protagonistas daquela região que vão dar o seu caráter para a colonização. Então, isso que é importante, né, observar, porque senão a gente está sempre partindo de uma perspectiva de olhar para a história a partir dos europeus. Então, os portugueses colonizam assim, e aí a gente aplica o Gilberto Freire em todas as colônias portuguesas, aplica para o Brasil, que pode ser aplicada para a África, né? Foi uma grande tentativa dos portugueses fazerem isso, mas não deu certo. A gente sabe que não funciona assim. O Gilberto Freire não dá para aplicar a teoria dele no Brasil, aplicar nos países lusófonos, e nem que se tivesse uma teoria para todos os países de língua oficial portuguesa também não daria certo, né? Quer dizer, os países lusófonos é uma grande ilusão do próprio Gilberto Freire. A língua oficial portuguesa é uma língua oficial, mas a gente reconhece as distinções do português na fala do guinense, na fala do moçambicano, na fala do angolano e na fala do brasileiro. Ninguém fala igual aos portugueses e ninguém fala igual um ao outro, né? O moçambicano não fala igual ao angolano, então são vários portugueses. Então essa ideia de uma África lusófona é muito oriunda dessa imagem da história, de tentar construir uma história a partir dos europeus como protagonistas, não vendo que, por mais que a metrópole quisesse fazer uma história comum para todas as suas áreas dominadas, aqueles que são subalternizados, cada um vai ter uma reação diferente dentro do seu próprio contexto. Então, isso que é legal, é a gente poder estudar a história da África e dos afrodescendentes, né, na diáspora, pensando nas circunstâncias históricas de cada local. Então, pensar também nas circunstâncias históricas da chegada do povo de Congo-Angola, que chegou durante os 400 anos no Brasil, mas que em Recife foi capaz de manter tradições diferentes das tradições que são mantidas em Minas Gerais. Então, em cada lugar do país também, essas bagagens culturais que chegam durante tanto tempo no Brasil, elas também vão ter suas características diferentes conforme a especificidade de cada região, porque aqui também vai ter suas circunstâncias diferentes, os povos de cada região, né? São outra população indígena em cada área do país também, e que vão fazer essa troca, esse contato e construir a cultura que a gente tem acesso hoje em dia, né? Cheia de matriz africana, cheia de símbolos, né? Que carregam significados africanos e que carregam significados da própria história daquele lugar. Então, estudar a história, né, da África, primeiro para desmistificar essas várias ideias, né? A África isolada, a África sem Estado, a África sem escrita, né? A África submissa o tempo todo, sem protagonismo histórico. É super importante porque ela não só reconstrói uma história que está mal escrita, mas ela também reconstrói a vida desses próprios descendentes de africanos no Brasil, né? Quer dizer, várias pessoas que se imaginam descendentes apenas de escravizados, que carregam essa visão de ter sido subalternos dos
né, dos ancestrais serem subalternos, dos ancestrais não terem conseguido fazer nada, de serem sempre escravizados, começam a ver que não é bem assim, né? Que tem uma história, que tem um protagonismo, que tem a sua importância e que, na verdade, tem uma contribuição para a nação brasileira, não só de carregar pedra, mas uma contribuição intelectual, cultural, social, muito importante, né? Isso é importante. Essa ideia de que quando tu diz para alguém que tu é africano, vem logo a imagem de que talvez tu é descendente de escravo, essas coisas, assim, por causa dessas narrativas, assim, dessa história que foi construída a partir do Ocidente, né? Então, essa importância da história, vamos falar também de estudo da história. Aqui, no contexto unilabiano, sabemos que a Unilab é uma universidade de integração internacional da lusofonia afro-brasileira. Muitas pessoas não sabem também, aqui se integra a comunidade dos países da língua oficial portuguesa, CPLP, angolanos, cabo-verdianos, timorienses também, moçambicanos, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, tudo está aqui na Unilab. Então, como é que a história a história da África pode contribuir talvez na diminuição desses estereótipos construídos? Então, eu acho que a chegada da Unilab aqui nessa região, ela traz de cara uma relação tensa, né? Que trata diretamente com essas questões de racismo, né? De discriminação racial. E só o estudo mesmo, o conhecimento, né, da importância intelectual dessas pessoas, da importância social dessas pessoas na formação do Brasil, na própria formação aqui do maciço de Baturité, que é onde a Unilab está localizada, que pode minimizar essa questão da discriminação racial. Porque a ideia de uma história única, né, como cita Chimamanda, que é essa contada pelos europeus, a partir deles, ela nega não apenas a história da África, mas ela nega também a história nossa brasileira mesmo, né? Ela nega várias partes desse ser brasileiro que fica limitado a uma história do outro, né? Que é um outro quase que inalcançável, né? A gente querer ser o português de Portugal é inalcançável, né? O brasileiro é o brasileiro, não é o português de Portugal. O passaporte dele não é vermelho. Então, né? E mesmo se você consegue a cidadania portuguesa, você vai chegar lá e vai ser tratado como brasileiro, porque você tem características de brasileiro, você fala o brasileiro, você... Então, assim, é uma ingenuidade muito grande você imaginar que o teu dinheiro vai comprar, o teu dinheiro, a tua origem portuguesa vai comprar um status diferenciado, né? É lógico que ter mais dinheiro ajuda muito a caminhar no mundo, mas em termos de hierarquia entre as nações do mundo, o brasileiro não é o europeu, e por mais que ele tenha dinheiro e passaporte europeu, ele não é. Ele vai ser tratado como latino-americano mesmo, né? Pode ser bem branquinho, vai continuar sendo tratado como latino-americano. Então, a chegada da Unilab aqui, ela vem trazer isso, falar, olha, os países, né, da CPLP, ou os países africanos de língua oficial portuguesa, dos PALOPs, eles têm muita coisa para contribuir com a gente em relação à nossa própria construção identitária, nossa própria construção acadêmica mesmo. Não há nada mais rico do que dar aula na Unilab, o tanto de conhecimento que é passado e aprendido através dos próprios alunos. É uma coisa fantástica, incomparável com qualquer outra universidade, porque a gente tem a oportunidade de tratar da história da África com testemunhos precisos na hora de alguém que vivenciou aquilo que nós estamos tratando. Né? Então é uma construção conjunta de conhecimento, como é proposto, né? Qualquer sala de aula é um espaço de construção conjunta de conhecimento, mas aqui tratar de história da África é
muito interessante, porque a gente é capaz de construir junto com quem vivenciou realmente as questões que a gente está colocando, principalmente na minha área de África contemporânea. Então a gente acaba podendo trocar muita informação, né? Mas isso é importante para qualquer... E aí o contexto todo do Maciço de Baturité acaba se apropriando disso, podendo discutir melhor as relações étnico-raciais aqui do estado do Ceará, né? Que são muito complexas, né? Um estado que agora, dia 21 de março, tem a comemoração que eles chamam de Carta Magna, que é a abolição do Ceará em 1883, antes da abolição no Brasil, mas que não foge da nossa ideia de abolição dada e como diz o próprio nome da cidade, né, como uma redenção dos brancos para os africanos, né, ou os descendentes de africanos. Quer dizer, esses escravizados, tanto no Brasil em 88 quanto aqui no Ceará em 83, são sempre vistos como aqueles que receberam essa liberdade, né. Então, a chegada da UNILAB também questiona isso, né? Esses africanos que vêm como estudantes, eles demonstram a capacidade tanto quanto qualquer outra pessoa, e isso é o grande diferencial que mostra que não tem como eles não terem feito os movimentos de libertação, né? Nenhum ser humano quer ficar preso. Então é óbvio que o movimento de libertação vem de quem está sendo oprimido. Não tem como o dominador. O dominador está sempre muito confortável no seu lugar, né? Então, ou o dominador se assume privilegiado, como no meu caso, né? Não preciso me assumir privilegiada como branca, mas e aí sim está na luta junto. Mas enquanto ele não assume esse privilégio, quem faz a luta é o dominado. É o dominado, né? O dominador está muito cômodo, não vai sair da sua cadeira na sala de estar. Falando nisso também, a importância do movimento negro na criação dessa lei, né? Sim. E na Unilab também. Sim, pois é. A Unilab é fruto das ações afirmativas, né? Sim. Ela é entre as leis de ação afirmativa mais uma lei. Então a gente tem a 10.639, que trata diretamente da questão da educação básica, né? E, então a obrigatoriedade do ensino de África, de história e cultura africana e afro-brasileira no ensino básico. A gente tem a lei de cotas, né? Que é a lei que tenta compensar o quanto os africanos descendentes de escravizados no Brasil não tiveram acesso à escola e foram discriminados socialmente, economicamente, se mantiveram, né, no último degrau da escala econômica no país, portanto, sem acesso à educação. Então, é uma lei compensatória para tentar atingir essa população de uma maneira que eles consigam ter acesso à educação e assim melhorar seu quadro social também. E tem a lei da criação da Unilab, que é esse projeto de aproximação com os países de língua oficial portuguesa, no sentido da gente realmente poder ter contato com toda essa gama de saberes e conhecimentos africanos que a gente tem um contato direto, e não só por livros e projetos acadêmicos, mas na experiência cotidiana, numa construção acadêmica mais enriquecedora. É tão junto o movimento negro dessas leis de ação afirmativas no Brasil, que o primeiro compromisso com o Brasil, do Brasil com as ações afirmativas, se dá na Conferência de Durban, na África do Sul, né? Então, é um compromisso muito antigo do Brasil com as ações afirmativas, que vai ganhar um fôlego, né, maior a partir de 2003, mas de implementação, mas é anterior, né? O compromisso do Brasil com o mundo, com os países no mundo todo, em relação às ações afirmativas, é um compromisso anterior e que tem a ver com o movimento negro, não só no Brasil, mas com a participação de grande parte do movimento negro na Conferência de Durban.
Bom, para não roubar mais muito tempo, né? A questão que vamos colocar, a última questão que vamos colocar é sobre a tua linha de pesquisa, né? África Contemporânea, e também o grupo de estudos da África Contemporânea. Então, eu queria que a senhora nos falasse um pouquinho sobre a importância desse estudo da África Contemporânea, pensando nessa nova geração. E também, quão é importante saber da história da África, principalmente para os meninos africanos que vêm cá, porque muitos não sabem. A importância do estudo de África contemporânea para pensar a África, vamos dizer, a longo tempo, né? Uma África do período do contato, do 1500, é exatamente a gente poder fazer a crítica a essa educação, né? A essa contar a história, né? A utilização da história como um saber público nas escolas de ensino básico. É sempre um ensino, seja no Brasil, seja na África, um ensino voltado para a construção de um cidadão daquele país. Quando a gente estuda história contemporânea, é poder pensar esse passado com esse olho da história contemporânea. Quer dizer, por que a gente não estudou aquele passado lá atrás? Né? Porque a gente está olhando para a história de hoje, como a história hoje olha para o passado. Então, isso é uma grande contribuição da história contemporânea para um passado mais distante, né? Para além disso, é uma história que a gente está muito próximo e a gente tem acesso a uma documentação muito vasta. Então, é muito gratificante a gente poder ter tanta troca nesse período, né? E trocas muito interdisciplinares, que é a área de antropologia, de sociologia, de literatura, de linguística, arqueologia. Todas essas áreas, inclusive biológicas e exatas, elas dão para a gente uma perspectiva bastante enriquecedora do contexto de estudos africanos, né? Os estudos africanos, eles são, por si só, interdisciplinares. Mas quando a gente fala interdisciplinar, não estamos falando só da área de humanas, né? Uma matemática, ela pode ser bem tratada a partir de conhecimentos endógenos, não necessariamente passando pelo conhecimento cartesiano ocidental, né? A gente pode partir de experiências de matemática, da agronomia de uma comunidade camponesa no interior da Guiné-Bissau. E essa experiência de matemática para calcular sementes, a produção, ela é uma experiência matemática e que é, portanto, conhecimento científico, né? Ela só não é observada, ela só não é legitimada dentro da academia, mas ela é conhecimento científico. Então, é esse o sentido da gente poder fazer, dentro de um estudo de África contemporânea, essas intersecções não só com as áreas das humanas, mas das áreas das humanas entre si e das outras áreas de exatas e biológicas também, para poder ampliar o conhecimento e tornar cada vez mais crítico dentro de uma proposta de melhoria da sociedade. Isso aí é bom. Podia falar alguma coisa que a gente não perguntou, assim, que gostaria de complementar? Assim. Não, acho que é isso, acho que é um recado, né, para a gente ficar curioso, né? O que é mais importante nos estudos, seja africano ou qualquer outro, é a gente ter curiosidade, a gente não ler de primeira mão qualquer que seja o texto, super bem recomendado pelo supra-sumo do intelectual, leia e se questione, crie curiosidade de procurar de onde veio aquilo. A curiosidade é o maior... É o básico, né? Isso aí. Bom, o maior dom que a gente pode ter é a curiosidade para qualquer saber científico. Bom, muito obrigado para tu que nos assistiu até agora. Agradeço também à professora por aceitar o nosso convite, né? Espero que a gente tenha mais essa oportunidade, né, de falar um pouquinho mais sobre outros assuntos relacionados à história, né? A gente agradece muito mesmo. E tu que está aí, essa é uma aula para tu aproveitar, porque o conhecimento nunca é demais, entendeu?
Muitas das vezes as pessoas têm preguiça de ler um texto, mas assistindo um vídeo é muito mais fácil. Então, muito obrigado para tu que assistiu, deixa o seu like aí, aperta o sininho da notificação e se inscreva no canal, porque vamos ter outras oportunidades com a professora, com outros professores aqui da universidade e alunos também, como havíamos dito. Então, muito obrigado. Deixa o seu comentário, o que tu achou. É assim, é importante essas aulas aí. Muito obrigado, professora.